Beleza, galera? Hoje é dia 16 de maio de 2017 e como eu prometi, sempre quando aparecer alguma reportagem aí tentando denegrir ou falar mal do Bolsonaro, eu vou tentar aqui rebater essas reportagens aí. Ontem, dia 15, na hora que eu cheguei no serviço, um camarada lá chegou pra mim e já falou assim: Meu, você viu o que o Vila falou hoje de manhã na Rádio Jovem Pan? Eu falei pra ele, obviamente, falei, não ouço a Rádio Jovem Pan. E aí ele falou, pô, meteu o pau no Bolsonaro, o Vila, falou um monte de coisa e tal, e desafiou ele a ir lá, tal, pra debater com ele sobre economia, beleza. Aí nessa hora eu já pensei, pô, o Vila se lascou, porque ele pensa que o Bolsonaro é igual o Lula, né? Que o Vila sempre desafia o Lula pra debater com ele e tal, mas sabe que o Lula não vai, o Lula é um criminoso. Só que o Bolsonaro é diferente. Daí ontem à noite mesmo, eu já assisti o vídeo que o Bolsonaro publicou no Face dele aceitando o desafio. Agora vamos ver aí se vai ocorrer mesmo, né, esse desafio que o Vila propôs pra ele. Resumindo a história, o Vila falou que o Bolsonaro não manja nada de economia e é um embusteiro, o povo está tão desanimado com os políticos atuais que estão acabando aumentando a popularidade do Bolsonaro e tal. Quanto à economia, é interessante perceber o seguinte: o Bolsonaro, na entrevista que ele deu pro Danilo Gentili, há um tempo atrás aí no The Noite, o Danilo Gentili perguntou pra ele se ele manjava de economia. Sabe a resposta do Bolsonaro? Ele falou assim: não sou especialista em economia. Porém, nomearei pessoas que entendam. Pronto, morreu. Você não é obrigado a saber tudo. É como o Bolsonaro mesmo diz. Se for comparar ele com Lula, quem está mais preparado para comandar um país? E o Lula ficou 8 anos entre Bolsonaro e Dilma. Não preciso nem falar, né? Então, a diferença é o seguinte: se você pergunta pro Lula se ele conhece, manja de economia, ele vai falar que manja tudo de economia. Não, eu sei e tal. Ele vai dar um migué. Bolsonaro não, já fala logo, falando, não entendo, mas vou nomear gente que entenda. Pronto. Simples assim. Então hoje eu queria pegar o embalo para falar de duas coisas, que foi essa baboseira que o Vila falou ontem na Jovem Pan e depois mais pra frente a reportagem da Folha que foi publicada ontem também. O Vila, para quem não conhece, é o autor desse livro aqui, ó. Eu até gravei um vídeo aqui no canal já a respeito disso. É o Marco Antônio Vila. Ele é historiador e ele é comentarista do Jornal da Cultura. Inclusive é interessante perceber como que a gente se surpreende com algumas coisas aí negativamente. Como eu me surpreendi negativamente com o Marco Antônio Vila. Por quê? Porque ele é comentarista do Jornal da Cultura e na época eu assisti, agora eu não estou assistindo mais, mas eu já assisti muito o Jornal da Cultura e nas segundas-feiras está lá o Marco Antônio Vila, como um dos comentaristas, e o Ayrton Soares, que é um petista aí, que já foi deputado e tal, hoje é advogado, mas é petista. Então, eles discutiam direto os dois ali e tal. O Vila metia o pau no Lula, metia o pau na Dilma, falava um monte de besteira. Então você acaba gostando do cara. Fala assim, não, o cara é legal, né? Tá metendo o pau aí e tal. Mas é o mesmo caso do Reinaldo de Azevedo, que também metia o pau no PT, porém, a gente sabe aí da história dele. Marco Antônio Vila foi a mesma coisa. Na época eu gostava dele, achava legal, mas só que eu aprendi uma coisa. Não é só porque o cara mete o pau no PT que o cara é confiável, vamos falar assim. Vila é um representante legítimo aí do PSDB. Você não vê ele falando mal do PSDB quase nunca. E aí, do PT, ele descasca. Então é como o Dr. Enéas falou, a briga entre PSDB e PT não existe. Não existe esse conflito entre PT e PSDB. O objetivo de ambos é o mesmo, porém os caminhos a serem adotados para se atingir esse objetivo é que diferem. Então eu comprei esse livro há um tempo atrás, do Ditadura Brasileira, ele retrata a época do regime militar. E como eu falei lá, ele fala bastante fatos históricos e tal, interessante. O problema maior do livro é que ele trata os grupos guerrilheiros da época como uma coisa irrisória. Ele trata como se fosse de só menos importância, né? Os grupos guerrilheiros e tal. Não precisava da repressão toda que as Forças Armadas fizeram contra eles, segundo ele nesse livro aqui. Beleza? Que é a coisa que eu discordo veementemente, né? Vejam aí o que o Alckmin, governo de São Paulo, fez quanto ao PCC também. Quando surgiu, falou que
é irrisório, é de som menos importância, hoje em dia está aí dominando tudo. Então, beleza. Agora a reportagem da Folha, tá? Rapidinho aqui, tô falando rápido porque é muita coisa para falar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então ontem foi publicada na Folha de São Paulo a seguinte reportagem, tá lá, na cara. Bolsonaro admitiu atos de indisciplina e deslealdade no Exército. Aí a gente começa a ler a reportagem, vou fazendo o seguinte. Rubens Valente, tá? Quem escreveu. Documentos obtidos pela Folha no Superior Tribunal Militar. Primeiro adendo tá aí. Como é que eles conseguiram documentos do Bolsonaro no STM, sendo que até hoje o STM não liberou os processos relativos a Dilma no STM? Vocês estão lembrados aí, né? Os processos dela estão todos lá paradinhos e o STM não libera o acesso a esses processos, mas tudo bem. Então, os documentos obtidos pela Folha no STM mostram que o deputado e presidenciável Jair Bolsonaro admitiu em 87 ter cometido atos de indisciplina e deslealdade para com seus superiores no Exército. Primeiro, né, em 87, tudo bem. O então capitão foi acusado por 5 irregularidades e teve que responder a um conselho de justificação, uma espécie de inquérito formado por 3 coronéis. Ele foi considerado culpado pelos coronéis, mas absolvido depois em recurso acolhido pelos ministros do STM por 8-4. Ou seja, no conselho de justificação ele foi condenado e depois ele recorreu para o Superior Tribunal Militar e foi absolvido por 8-4. Vejam aí. O processo tinha 2 objetos. Um artigo que ele escreveu em 86 para a revista Veja para pedir aumento salarial para a tropa sem consulta aos seus superiores. Ou seja, o pedido era legítimo. Logo isso aqui em 86, logo depois do regime militar, as Forças Armadas estavam jogadas às traças. E aí o Bolsonaro escreve para a Veja pedindo, né, falando que os salários estavam muito baixos e pede esse reajuste salarial dos militares na época. O erro dele foi o seguinte, que não teve autorização dos superiores dele para fazer isso. Então o pedido era legítimo, mas a forma como ele usou não era. Beleza. Sem consulta aos superiores e a afirmação meses depois, pela mesma publicação, de que ele e outro oficial haviam elaborado um plano para explodir bombas relógio em unidades militares do Rio. Os documentos informam que, pela autoria do artigo, Bolsonaro foi preso por 15 dias ao, abram aspas, ter ferido a ética, gerando clima de inquietação na organização militar e por ter sido indiscreto na abordagem de assuntos de caráter oficial, comprometendo a disciplina, fecham aspas. Em interrogatório reservado de 1987, o então capitão assinou o documento no qual reconhece ter cometido uma transgressão disciplinar ao escrever para a Veja, e que, à época, não levou em consideração que seria uma deslealdade, mas que agora acha que sim, disse ao depor. Outra coisa interessante aqui da reportagem. Ele cometeu um ato de transgressão disciplinar e assumiu que cometeu uma transgressão disciplinar. Quanto ao plano de atentado, a bomba que eles estão falando assim, isso aqui é lorota. A gente já falou várias vezes que é mentira, tanto que foi absolvido dessa acusação. Teve 2 laudos inconclusivos a respeito da grafotécnica, né? Fizeram um exame grafotécnico para ver se a letra dele batia com os planos lá. E foi misterioso, né, também isso aí. A Veja publicou primeiro ele falando a respeito dos salários e depois publicou essa aí falando desse atentado à bomba aí que ele estava supostamente articulando. Então, é furado. Daí o Superior Tribunal Militar decidiu que pelo artigo que ele escreveu, ele já havia sido punido com a prisão. Então, por isso que ele foi absolvido. Depois a revista publicou que ele e outro capitão haviam elaborado um plano chamado Beco Sem Saída, que previa uma série de explosões. Como evidência, a revista divulgou esboços atribuídos a Bolsonaro. Então, atribuídos a ele, não comprovou que era dele, tanto que ele foi absolvido. E foi absolvido e é o seguinte, nas Forças Armadas não desce passar a mão na cabeça não, viu? Muita gente pensa que é negócio corporativista aí, ó, nas Forças Armadas não tem nada corporativista não. O cara pisou na bola, é punido. Vamos lá, continuando. No tribunal, Bolsonaro negou em abril de 88 o plano das bombas, mas reconheceu a autoria do artigo. Abram aspas, admito também a transgressão disciplinar,
pela qual acertada e justamente fui punido com 15 dias de prisão, única punição por mim sofrida até a presente data. Então, vocês vejam aí desde aquela época qual é o caráter do Bolsonaro, que assumiu ter cometido a transgressão, que assumiu que foi punido acertadamente. Aí vem, tem mais algumas besteiras aqui na reportagem, depois começa uma cronologia, também tentando queimar o filme dele, né? Que fala que, 3 de setembro de 86, tal, o salário está baixo, pediu aumento, Bolsonaro é preso por transgressão. Enfim, eu vou deixar o link na descrição aqui, que é grande aqui a cronologia. Ele fala desde 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 88 e aí vai. E no final eles ainda tentaram queimar o filme colocando como se ele fosse excluído. Aqui, ó, dia 22 de dezembro de 88. Segundo o extrato da ficha de cadastro de Bolsonaro fornecida pelo Exército à Folha, o militar foi excluído do serviço ativo do Exército a contar de 22 de dezembro de 88, passando a integrar a reserva remunerada. Isso você lendo assim, sem muito conhecimento, dá a impressão que ele foi expulso, né? Foi excluído do serviço ativo do Exército. Mas logo depois eles colocaram uma errata embaixo, falando que, na verdade, é porque ele foi eleito vereador lá no Rio de Janeiro e por regulamento interno ele não pode ficar na ativa, então ele foi para a reserva, é isso que quer dizer. Então ele é obrigatório, segundo a lei, a militar da ativa assumir um cargo eletivo, ele sai, né, do exército, ele não consegue manter as duas coisas. E foi isso que aconteceu. Então tentaram denegrir pra caramba aqui a imagem dele, e a pessoa vê, nossa, ele foi preso por uma transgressão disciplinar, o cara é um criminoso, o cara é um bandido e etc. Vejam que estão tentando levantar a capivara do Bolsonaro aí, já não é de hoje. Conseguiram achar essa punição disciplinar dele aqui de 87. Olha o período de lá até aqui. Não acharam mais nada, né? Com certeza estão esmiuçando aí para achar alguma coisa dele para queimar o filme. E acharam essa bendita dessa punição disciplinar. Para quem não sabe, as Forças Armadas, para você entrar lá nas Forças Armadas e sair lá sem uma punição, você tem que ser um cara assim, de outro mundo. Porque lá tudo você é punido. Tudo. Eu peguei aqui uns exemplos aqui do anexo 1 do regulamento disciplinar do Exército, que ele vai elencar aqui as transgressões disciplinares. Né? São sempre 13, que são mais específicas, né? Fora algumas aqui que ainda tem aquele subjetivismo, né? Que a pessoa utiliza aí do subjetivismo. E eu peguei aqui alguns exemplos, olha que interessante, do que seriam transgressões disciplinares. Nesse caso do Bolsonaro, por ele não ter informado superiores que ele estava lá falando em nome do exército lá. Então por isso que ele foi punido. Mas olha que interessante. O que é transgressão disciplinar no exército? Faltar a verdade, ou seja, mentir. É uma transgressão disciplinar. No comum, não. O réu, na justiça comum, ele tem o direito de mentir, se ele quiser. Vejam aí Lula, que mente adoidado e não acontece nada. No militarismo é diferente. Se o cara mentir, é uma transgressão disciplinar. Utilizar-se do anonimato. Ou seja, alguém fez alguma coisa, quem fez isso? O cara, fica quietinho, não fala nada. Transgressão disciplinar. Isso é boa, 18. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de qualquer dever militar. Tô com a caganeira aqui, não vai dar para eu fazer tal coisa. Transgressão disciplinar. Trabalhar mal, esse é o subjetivismo que eu tinha falado. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, ou seja, até culposamente, se o cara trabalhar mal, ele comete uma transgressão disciplinar em qualquer serviço ou instrução. Então o cara lá tá desatento, tá viajando, transgressão disciplinar. 22. Não ter pelo preparo próprio a dedicação imposta pelo sentimento do dever. Ou seja, se você não é um cara dedicado, você está cometendo uma transgressão disciplinar. Ter pouco cuidado com a apresentação pessoal ou com o asseio próprio ou coletivo. Ou seja, não fazer a barba, coturno sujo, roupa amassada, transgressão disciplinar. Outro subjetivismo aqui no item 40. Portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura. Você entra lá, o cara tá lá, o militar encostado no muro com o pezão na parede, por exemplo. Então, bem que é bem subjetivo esse sem compostura, mas é mais ou menos isso.
Olha que interessante. Item 42. Frequentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe. Ou militar lá na casa de massagem, por exemplo. Transgressão disciplinar. Disseminar boatos no interior de organização militar ou concorrer para tal. É o tal do bizu, né? Se rolar boato de alguma coisa aí. Transgressão disciplinar. Item 54. Fumar em local ou ocasião onde seja vedado. Acender lá um cigarrinho. Deixar de portar a identidade militar, estando ou não fardado. Você é militar, saiu correndo, esqueceu o documento militar em casa. Fum! Não pode. Olha o 85, que interessante. Desrespeitar em público as convenções sociais. Resumidamente, isso aqui, aliás, um exemplo disso, se você dá uma catarrada no chão. Se você é militar, você pode ser enquadrado numa transgressão disciplinar, porque são convenções sociais, né? Sentar-se sem a devida autorização à mesa em que estiver superior e hierárquico. Olha que interessante, você vai lá numa confraternização, tem superior e hierárquico lá na mesa, você vai lá e senta lá, sem autorização. Fumo também. E aí o genericão de 113 aqui também, induzir ou concorrer intencionalmente para que outrem incida em transgressão disciplinar. Por que eu quis falar isso? Para vocês visualizarem como tudo lá... É como fala assim, quando você chega no quartel, o pessoal fala assim, ó, é fácil ser militar, é só cumprir o que está escrito. Aí você tem que cumprir tudo que está escrito. Fugiu de alguma coisa, com certeza você está cometendo alguma transgressão. Então seguiu lá a cartilha. Vejam aí, são 113 transgressões disciplinares. Isso eu estou falando do regulamento disciplinar. Não entrei nem no mérito do Código Penal Militar, que trata dos crimes militares e tal. Aqui é transgressão disciplinar. Então, quando a reportagem da Folha fala que ele foi preso 15 dias por uma transgressão disciplinar, é isso. É isso. Que é importante para manter a hierarquia e disciplina, que são as bases das Forças Armadas. Porém, uma coisa assim, você vai comparar isso com um desvio de milhões, igual o Lula fez, por exemplo. Então, é totalmente incompatível. Então, querem queimar o filme dele falando isso. E eu acho que é meu dever, sabendo disso, expor aqui para vocês também, para vocês não ficarem perdidos aí e ficar achando que ele é um criminoso por ter ficado lá os 15 dias preso no quartel. Beleza? Que provavelmente não foi nem em cela. Provavelmente. Estou aqui chutando. Como foi transgressão disciplinar, creio eu que ele pode ter sido preso assim, de estar impedido de sair do quartel. Então o quartel está lá, ele pode andar pelas dependências do quartel, mas não pode sair. Imagino que nem na cela ficou. Mas independente disso, sendo em cela ou não sendo em cela, ele assumiu a transgressão que fez, pagou pelo que fez, pronto, morreu. Beleza? Então tá aí minha opinião a respeito do Vila e dele. Forte abraço e boa semana a todos.